As graças do Espírito Santo que você recebe em sua vida quando busca intimidade com Deus. Você já percebeu que, mesmo buscando forças em tantas coisas, ainda há um vazio que insiste em permanecer dentro de você? Quantas vezes a oração parece não passar do teto e a alma se pergunta: será que Deus realmente me ouve? Essa dor silenciosa, que muitos carregam no coração, é também a oportunidade mais poderosa de transformação. Porque é nesse espaço de fraqueza e sede espiritual que o Espírito Santo se aproxima, trazendo não apenas respostas, mas derramando graças invisíveis que têm o poder de mudar completamente a vida de quem busca intimidade com Deus. A intimidade com o Senhor não é um privilégio reservado a poucos escolhidos, mas um chamado aberto a todos aqueles que desejam se render ao Espírito. Foi por isso que Jesus declarou em João capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecer é mais do que crer, é cultivar proximidade. E quando essa proximidade se torna real, o Espírito Santo começa a derramar sobre nós bênçãos e graças que não podem ser compradas, mas apenas recebidas através da entrega. O que acontece quando você decide buscar mais profundamente essa intimidade? A resposta não está apenas em teorias, mas em experiências vivas. O Espírito Santo abre os olhos onde havia cegueira espiritual, fortalece onde havia medo, consola onde havia dor e renova onde havia desânimo. Ele age como um rio que transborda, inundando áreas da vida que antes estavam secas, estéreis e sem direção. O apóstolo Paulo descreveu isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o convite. Existe algo preparado para você, mas só pode ser revelado pelo Espírito àqueles que decidem buscá-lo com intimidade. E é essa busca que transforma os dias difíceis em escolas de crescimento, os momentos de fraqueza em pontos de força, as noites de choro em manhãs de esperança. O Espírito Santo não apenas responde ao seu clamor, ele se torna presença constante, guia fiel e fonte inesgotável de vida. E quanto mais você se aproxima, mais percebe que a intimidade com ele não traz apenas respostas, mas gera transformação em cada área do seu ser. Neste vídeo, você vai descobrir quais são as graças que o Espírito Santo derrama sobre aqueles que escolhem caminhar lado a lado com ele. Graças que iluminam a mente, fortalecem o coração e renovam a esperança. Prepare-se, porque esta mensagem não é apenas sobre ouvir palavras, mas sobre experimentar uma realidade espiritual que pode mudar a forma como você enfrenta seus desafios e enxerga sua própria vida. A graça da clareza espiritual em tempos de confusão. Vivemos em uma época em que a confusão parece dominar tudo. As pessoas buscam respostas em tantos lugares, mas encontram apenas mais dúvidas, mais ruídos e mais incertezas. A mente se enche de informações, mas o coração continua vazio. É nesse cenário que a intimidade com Deus se torna o alicerce para receber uma graça especial do Espírito Santo, a clareza espiritual. Essa clareza não é fruto de lógica humana, mas do discernimento que vem de uma fonte superior, capaz de separar o que é verdadeiro do que é ilusório, o que edifica do que destrói, o que conduz à vida do que leva à morte. Um exemplo poderoso dessa graça está em Salomão. Quando recebeu de Deus a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não escolheu riquezas, poder ou honra. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, sua oração foi clara. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Esse pedido agradou ao Senhor, porque mostrava a importância de discernir em tempos de incerteza. O Espírito Santo derramou sobre Salomão uma graça única de clareza, e sua vida se tornou testemunho de como a intimidade com Deus abre olhos espirituais. Essa mesma graça está disponível hoje. Ela se manifesta quando, em meio a tantas vozes, você aprende a reconhecer a voz do Espírito. É aquela convicção interior que aponta a direção correta, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer. É a paz que guia decisões,
a luz que ilumina passos e a sabedoria que evita quedas. Quem cultiva intimidade com Deus não anda perdido, porque o Espírito Santo age como guia constante. Na prática, essa clareza espiritual pode ser vista em momentos simples, mas decisivos. Quando alguém se depara com uma escolha difícil e, em oração, sente claramente a resposta que deve seguir. Quando, diante de situações confusas, um versículo bíblico vem à mente como se tivesse sido escrito exatamente para aquele instante. Ou quando, em meio a conselhos humanos conflitantes, o Espírito Santo coloca no coração a convicção de que caminho tomar. A clareza espiritual é também proteção. Em tempos em que tantas pessoas são enganadas por aparências, promessas vazias e caminhos fáceis, o Espírito Santo revela os enganos ocultos. Ele abre os olhos para enxergar a verdade por trás da mentira, as intenções por trás das palavras e os perigos escondidos nas escolhas. Essa graça preserva, protege e fortalece. E há ainda um aspecto mais profundo. Essa clareza não serve apenas para você, mas também para abençoar outros. Assim como Salomão usou a sabedoria concedida por Deus para governar e ajudar o povo, você também pode ser instrumento de discernimento na vida de quem está perdido. O Espírito Santo capacita para que suas palavras tragam direção, seus conselhos gerem vida, e sua postura se torne referência para quem precisa de orientação. Quando você busca intimidade com Deus, essa graça se torna parte do seu dia a dia. Ela não elimina os desafios, mas oferece visão clara para enfrentá-los. E o mais belo é que, quando essa clareza se manifesta, nasce também uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma alegria que permanece mesmo quando tudo parece desabar. A graça da alegria que resiste à dor. Há dores que esmagam a alma, perdas que deixam o coração em pedaços e situações que parecem roubar toda a esperança. Nesses momentos, muitos acreditam que a alegria é impossível, que só resta sobreviver ao sofrimento. Mas o Espírito Santo oferece uma graça que vai além da lógica humana. A alegria que resiste à dor. Essa não é uma alegria superficial, baseada em momentos felizes, mas uma alegria profunda, enraizada na presença de Deus, que permanece mesmo em meio às lágrimas. Um relato marcante dessa graça está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo e Silas foram presos injustamente, açoitados e lançados no cárcere. Humanamente tudo indicava desespero, mas à meia-noite eles estavam orando e cantando hinos a Deus. O cárcere não apagou sua fé, e a dor não anulou sua alegria. Pelo contrário, o louvor que brotou de dentro deles moveu o céu e abriu as portas da prisão. Essa cena nos mostra que a alegria do Espírito Santo não depende de circunstâncias, mas da intimidade com Deus. Na prática, essa graça se manifesta quando, mesmo em meio ao luto, alguém encontra forças para agradecer. Quando, em meio à luta financeira, o coração ainda é capaz de cantar. Quando, em meio a uma doença, a fé sustenta a esperança e impede que a dor seja a última palavra. Essa alegria não ignora o sofrimento, mas o transcende, mostrando que o Espírito Santo é capaz de gerar vida onde só parecia haver morte. Essa alegria também é um testemunho poderoso. As pessoas ao redor observam e não entendem como alguém consegue sorrir ou manter a paz em meio ao caos. E é justamente aí que a presença do Espírito se torna visível. A alegria resistente não é explicada, é testemunhada. Ela mostra que a força não vem do ser humano, mas de uma fonte divina que habita dentro de quem busca intimidade com Deus. O salmista já havia experimentado essa realidade quando declarou no Salmo 30, versículo 11: "Converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria." Esse é o poder do Espírito Santo, transformar lágrimas em celebração, não porque a dor nunca existiu, mas porque ele é maior que a dor. Essa graça não apenas sustenta, mas contagia. Quando você vive essa alegria resistente, acaba sendo canal de esperança para outros. Seu testemunho inspira, suas palavras levantam, e sua vida se torna prova de que é possível permanecer firme, mesmo nos dias mais difíceis. E quando a alegria se torna firme no coração, uma nova graça se manifesta, a coragem que vence o medo, permitindo enfrentar adversidades que antes pareciam intransponíveis. A graça da coragem em meio ao medo. O medo
é uma das armas mais fortes contra a alma. Ele paralisa, faz enxergar gigantes maiores do que realmente são e cria muros onde Deus já abriu caminhos. Muitos deixam de viver promessas por estarem dominados pelo medo. Mas a intimidade com Deus libera uma graça especial do Espírito Santo, a coragem que vence o temor e capacita a enfrentar aquilo que parecia impossível. Pedro é um exemplo vivo dessa transformação. Antes de ser cheio do Espírito, negou Jesus 3 vezes, dominado pelo medo de ser reconhecido como discípulo. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após o derramamento do Espírito no Pentecostes, o mesmo Pedro que havia se acovardado se levantou diante de milhares para pregar com ousadia, declarando que Jesus era o Cristo. O medo foi substituído por coragem, e sua vida se tornou um testemunho de como a intimidade com Deus muda a postura diante das adversidades. Essa graça da coragem não significa ausência de medo, mas a força para avançar apesar dele. É quando o Espírito Santo sopra no coração a certeza de que você não está sozinho. É a lembrança de Josué, capítulo 1, versículo 9, quando Deus disse: "Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Essa promessa continua viva, e a intimidade com Deus a torna realidade em cada passo. Na prática, essa coragem se revela quando você decide enfrentar aquela situação que vinha adiando, quando escolhe perdoar mesmo com medo de se ferir de novo, quando dá o primeiro passo rumo a um sonho que parecia distante demais. O Espírito Santo infunde coragem para enfrentar diagnósticos, superar rejeições e encarar batalhas espirituais que antes pareciam invencíveis, e essa coragem é também combustível para o propósito. Muitos deixam de viver aquilo para o qual foram chamados porque recuam diante da pressão. Mas o Espírito Santo capacita, fortalece e empurra para a frente, mesmo quando o coração vacila. É Ele quem nos faz levantar a cabeça e continuar, mesmo com lágrimas nos olhos. Essa graça se torna ainda mais evidente porque não é apenas para você, mas para os que estão ao redor. Assim como Pedro levantou outros ao pregar com ousadia, sua coragem pode despertar fé em quem observa sua caminhada. A intimidade com Deus transforma covardes em guerreiros, tímidos em proclamadores, abatidos em testemunhas vivas da fidelidade de Deus. E quando o medo perde a força, o coração se abre para experimentar outra graça maravilhosa. O consolo profundo que cura feridas invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que o Espírito Santo toca com amor. A graça do consolo que sara feridas invisíveis. Existem dores que não deixam marcas visíveis, mas sangram em silêncio dentro da alma. São lembranças de rejeições, palavras que feriram, perdas que deixaram cicatrizes profundas. Muitos carregam essas feridas por anos, sem conseguir falar delas, porque acreditam que ninguém entenderia. É nesse lugar secreto do coração que o Espírito Santo se manifesta com uma graça especial, o consolo que cura feridas invisíveis. Elias experimentou isso quando, após vencer uma grande batalha contra os profetas de Baal, foi tomado pelo desespero e desejou a morte. Em 1 Reis, capítulo 19, ele se isolou no deserto debaixo de um zimbro, pedindo a Deus que tirasse sua vida. Mas o Senhor não o repreendeu, não o abandonou. Pelo contrário, enviou um anjo para lhe oferecer alimento e descanso. Esse gesto foi a expressão prática do cuidado de Deus, mostrando que o Espírito Santo consola não apenas com palavras, mas com presença que restaura. Esse consolo vai além do alívio momentâneo. Ele penetra onde ninguém mais pode tocar. O Espírito Santo entra nos recantos mais escuros da alma, trazendo luz, paz e cura. Ele não apenas diz vai passar, ele segura a mão, fortalece e levanta. É o cumprimento da promessa de Jesus em João capítulo 14, versículo 16, quando afirmou que enviaria o Consolador para estar conosco para sempre. Essa presença não falha e não se ausenta nos dias de maior dor. Na prática, essa graça se revela quando, em meio ao choro, você sente uma paz inexplicável. Quando, mesmo em silêncio, percebe que não está só. Quando, no auge da dor, surge um alívio que não vem de remédios ou palavras humanas, mas de algo sobrenatural que invade o coração. É o Espírito Santo aplicando bálsamo em feridas escondidas,
transformando lágrimas em sementes de esperança. Esse consolo também traz restauração de identidade. Porque muitas vezes a dor nos faz acreditar em mentiras. Você não tem valor. Ninguém se importa. Você não vai se levantar. O Espírito Santo contrapõe essas vozes, lembrando quem você é em Deus. Ele reafirma que você é amado, escolhido e cuidado. Ele não apenas consola, ele restaura a visão de si mesmo, devolvendo dignidade e propósito. Essa graça é necessária porque todos, em algum momento, enfrentam dores invisíveis. Mas aqueles que buscam intimidade com Deus descobrem que nunca estão sozinhos. O Espírito Santo não apenas vê as lágrimas escondidas, ele as recolhe e transforma em cura. E quando o coração é curado pelo consolo do Espírito, abre-se espaço para outra graça essencial. A paz que governa decisões, mostrando que mesmo em meio ao caos, é possível seguir com segurança e confiança. A graça da paz que governa decisões. As escolhas que fazemos moldam nossa vida. Cada decisão, grande ou pequena, abre caminhos que podem nos aproximar ou nos afastar do propósito de Deus. Por isso, é tão comum que o coração humano se angustie diante da incerteza, temendo escolher errado. Mas a intimidade com Deus libera uma graça extraordinária. A paz do Espírito Santo que governa decisões. Essa paz não é apenas um sentimento agradável. É um sinal espiritual que confirma quando estamos alinhados com a vontade do Pai. Paulo nos ensina em Colossenses versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O termo árbitro mostra que a paz age como juiz, como critério para confirmar se a decisão está ou não sob a direção de Deus. Quando o Espírito Santo governa, essa paz prevalece mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, que a ausência dela é um alerta de que não devemos prosseguir. Na prática, isso significa que diante de uma escolha difícil, você pode encontrar clareza ao buscar o Espírito. Há situações em que todas as opções parecem boas, mas apenas uma trará plenitude porque está dentro da vontade de Deus. É nesse momento que a paz do Espírito se torna o diferencial. Você pode não ter todas as respostas, mas terá um coração tranquilo que confirma o caminho certo. Essa graça também protege contra armadilhas. Quantas vezes uma porta parece perfeita aos olhos humanos, mas a ausência de paz denuncia que há algo errado. O Espírito Santo guia não apenas pelo que vemos, mas pelo que ele já sabe. Ele antecipa perigos, revela enganos e poupa de sofrimentos futuros através desse critério invisível, mas seguro. Além disso, a paz que governa decisões traz descanso ao coração. Em vez de viver na ansiedade de sempre questionar, será que escolhi certo? Você pode confiar que o Espírito Santo já estava no controle do processo. Essa confiança elimina o peso da culpa e gera liberdade para caminhar sem medo. Um exemplo bíblico está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando a igreja primitiva enfrentou um dilema sobre os gentios. Após oração e debate, a decisão foi tomada com base nesse princípio. Como afirmaram no versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa expressão mostra a parceria entre o Espírito e os que buscam intimidade com Deus. A paz confirmou a decisão e trouxe unidade ao povo. Essa graça é transformadora, porque alcança não apenas os grandes momentos, mas o cotidiano, desde uma escolha profissional até uma palavra que você decide falar. A paz do Espírito pode governar cada detalhe. E quanto mais você cultiva intimidade com Deus, mais sensível se torna a essa voz silenciosa que confirma e guia. E quando a paz governa decisões, algo ainda mais profundo acontece. A identidade é restaurada. Porque a paz mostra não apenas o caminho certo, mas lembra constantemente quem você é em Deus e para onde Ele deseja conduzir sua vida. A graça da restauração de identidade. Um dos ataques mais sutis contra a vida espiritual é a distorção da identidade. O inimigo tenta fazer você acreditar que não é amado, que não tem valor, que seu passado define quem você é. Essa mentira prende muitos em culpas antigas, em traumas profundos e em uma sensação constante de inadequação. Mas a intimidade com Deus libera uma graça poderosa do Espírito Santo. A restauração da identidade.
Ele lembra quem você é em Cristo. Devolve dignidade e afirma que você não é definido pelas quedas, mas pela graça que o alcançou. O exemplo mais marcante dessa restauração está na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Após desperdiçar tudo em uma vida desregrada, o filho retornou com o coração arrependido, disposto a viver como servo em vez de filho. Mas o pai o recebeu de braços abertos, devolveu-lhe as vestes, o anel e as sandálias, símbolos de dignidade e pertencimento. É exatamente isso que o Espírito Santo faz quando nos aproximamos em intimidade. Ele tira os farrapos da vergonha e nos reveste novamente como filhos amados. Essa graça é libertadora porque corta as correntes da acusação. A voz que antes repetia "você não é suficiente" é silenciada pela verdade do Espírito que diz: você é escolhido, você é amado, você é herdeiro. Essa restauração não é apenas emocional, é espiritual, é real. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa certeza não é fruto de pensamento positivo, mas de revelação divina. Na prática, essa restauração de identidade se manifesta em atitudes. Quem antes andava cabisbaixo, começa a caminhar com confiança. Quem se escondia por vergonha, encontra coragem para testemunhar. Quem acreditava não ser digno de orar, entende que pode entrar com ousadia na presença do Pai. Essa mudança interior reflete no exterior, transformando relacionamentos, decisões e até mesmo a forma como você enxerga a vida. E essa graça não para em você. Quando o Espírito restaura sua identidade, ele também o capacita a restaurar outros. Você passa a enxergar as pessoas não pelo que fizeram, mas pelo que podem se tornar em Cristo. Suas palavras e atitudes começam a levantar quem está caído, porque você mesmo experimentou o que é ser levantado. Essa restauração é também proteção contra as mentiras que surgem nos desertos da vida. Porque quando o inimigo tenta lançar dúvidas, você já tem a certeza enraizada em seu coração. Eu sou filho amado do Pai e nada pode mudar isso. E quando a identidade é restaurada, o coração se abre para receber outra graça essencial, a renovação diária da fé, que mantém a chama acesa e impede que a vida espiritual se torne apenas rotina. E se você deseja continuar aprendendo a discernir a voz do Espírito Santo, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Assim, mais pessoas poderão receber conteúdos que fortalecem a fé e ajudam a caminhar em decisões guiadas por Deus. A graça da renovação diária da fé. A fé é como uma chama. Se não for alimentada, pode se apagar lentamente, consumida pelas pressões da vida e pelas decepções do caminho. Quantos já começaram com o coração cheio de esperança, mas com o tempo se viram orando mecanicamente, lendo a Bíblia sem entusiasmo e vivendo a fé como uma rotina vazia? É exatamente para esses momentos que o Espírito Santo derrama uma graça indispensável: a renovação diária da fé. Essa graça não permite que a fé se torne estática, mas a mantém viva, crescente e fortalecida. O povo de Israel experimentou isso no deserto. Em Êxodo capítulo 16, o Senhor enviava diariamente o maná do céu para sustentá-los. Eles não podiam guardar para o dia seguinte, porque a provisão era renovada a cada manhã. Da mesma forma, o Espírito Santo oferece alimento espiritual fresco todos os dias. A fé não se sustenta apenas em experiências passadas, mas na renovação constante que vem da intimidade com Deus. Essa graça é evidente quando você percebe que, mesmo em dias cansativos, o Espírito Santo reacende seu desejo de buscar a presença de Deus. É quando, ao abrir a palavra, um versículo antigo parece ganhar novo significado, trazendo resposta para a sua situação atual. É quando a oração que parecia difícil, de repente se torna leve, porque o Espírito intercede junto a você. Essa renovação faz com que a fé nunca se torne um peso, mas um prazer. O apóstolo Paulo destacou isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A fé não é mantida pela força humana, mas pela ação diária do Espírito Santo, que sopra novo ânimo e nova esperança no coração.
Na prática, essa graça se manifesta em detalhes. Você acorda cansado, mas em oração sente forças surgirem para enfrentar o dia. Você pensa que não consegue mais continuar, mas uma palavra ou uma lembrança do cuidado de Deus enche seu coração de confiança. A fé renovada diariamente impede que você seja dominado pelo cansaço espiritual e o mantém firme, mesmo em meio às maiores provações. Essa renovação também serve como testemunho. Quando outros percebem que, apesar das lutas, sua fé continua firme, eles são inspirados a não desistirem. Sua perseverança se torna exemplo vivo de que o Espírito Santo sustenta os que se entregam a Ele. E aqui está um momento importante. Se você já está sentindo como essa mensagem fortalece sua fé, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você continua caminhando conosco, recebendo palavras que podem renovar sua vida todos os dias. Quando a fé é renovada constantemente, o coração se torna terreno fértil para outra graça do Espírito. O crescimento em santidade, que molda o caráter e transforma atitudes de dentro para fora. A graça do crescimento em santidade. A santidade muitas vezes é vista como algo inalcançável, um padrão tão elevado que parece impossível de ser vivido. Porém, quando olhamos para a palavra, percebemos que santidade não é perfeição humana, mas separação e transformação conduzida pelo Espírito Santo. É Ele quem derrama a graça que molda nosso caráter, corrige nossos caminhos e nos conduz a viver de forma que reflita a natureza de Cristo. A intimidade com Deus não apenas aproxima, mas transforma, porque ninguém pode andar com o Espírito sem ser mudado. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não nascem de esforço humano, mas da ação do Espírito Santo na vida de quem se entrega. O crescimento em santidade é justamente esse processo em que as áreas da nossa vida vão sendo alinhadas à vontade de Deus, e o que antes era fraqueza se torna testemunho de transformação. Na prática, essa graça significa que hábitos antigos começam a perder força. Aquilo que antes prendia sua vida já não exerce o mesmo domínio, porque o Espírito Santo trabalha na raiz, mudando desejos e intenções. É Ele quem capacita a perdoar quando o coração não quer, quem ensina a falar com mansidão quando a vontade é explodir, quem dá força para resistir a tentações que antes pareciam invencíveis. Um exemplo poderoso disso está na vida de Pedro. O mesmo homem impulsivo, que negou Jesus em um momento crucial, foi transformado em líder sábio e firme da igreja primitiva após o Pentecostes. O Espírito Santo não apenas o perdoou, mas o capacitou a viver em santidade e propósito, mostrando que a intimidade com Deus não apaga erros, mas os transforma em degraus de crescimento. Esse crescimento não acontece de um dia para o outro, mas é contínuo. O Espírito Santo trabalha como oleiro, moldando o vaso com paciência, até que ele se torne útil para a obra. Cada erro se torna oportunidade de aprendizado. Cada queda se torna convite para levantar mais forte. Cada desafio se torna exercício de fé. O crescimento em santidade não é sobre nunca falhar, mas sobre não permanecer no erro, permitindo que o Espírito conduza cada passo. Essa graça também traz impacto visível. As pessoas ao redor começam a notar que você reage de forma diferente, que suas palavras carregam mais amor, que suas atitudes refletem mais bondade. Sem perceber, você se torna testemunho vivo de que o Espírito Santo transforma de dentro para fora. E esse crescimento não apenas fortalece você, mas abre portas para ouvir com mais clareza a voz de Deus. Porque quanto mais o coração é moldado pelo Espírito, mais sensível ele se torna à voz suave que orienta em cada detalhe da vida. A graça de ouvir a voz suave de Deus. Uma das maiores necessidades do ser humano é ter direção. Quando a vida se enche de escolhas difíceis e caminhos incertos, o coração clama por uma resposta clara. Mas o Espírito Santo, na maioria das vezes, não fala em meio a trovões ou sinais grandiosos. Ele se revela em uma voz suave, em um sussurro que só pode ser percebido por aqueles que cultivam intimidade com Deus. Essa é a graça de ouvir a voz do Senhor, discernir a direção em meio ao silêncio do mundo.
Elias viveu essa experiência no Monte Horebe, relatada em 1 Reis, capítulo 19. Depois de enfrentar perseguições e mergulhar em desespero, ele se refugiou em uma caverna. Deus então se manifestou, mas não estava no vento forte que quebrava as pedras, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio em um sussurro suave. Essa revelação ensinou a Elias e também a nós que a verdadeira intimidade não se encontra nos barulhos externos, mas na sensibilidade de ouvir o que só o Espírito pode comunicar ao coração. Na prática, essa graça se manifesta de diversas formas. É aquela paz repentina que confirma uma decisão. É a lembrança de um versículo exatamente no momento em que você precisava. É um incômodo interior que impede você de seguir por um caminho perigoso. O Espírito Santo fala em detalhes, muitas vezes sem palavras audíveis, mas de forma tão clara que não deixa dúvidas para quem está atento. Essa graça também exige disciplina espiritual. Quanto mais você aprende a silenciar a ansiedade, a pressa e o excesso de vozes, mais sensível se torna a voz de Deus. É por isso que Isaías capítulo 30, versículo 21 declara: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele." O Espírito Santo fala, mas cabe a nós cultivar o silêncio interior para escutá-lo. O impacto dessa graça é transformador. Quem ouve a voz do Espírito não caminha perdido, não se deixa enganar facilmente, não se afasta do propósito. Essa direção não elimina os desafios, mas garante segurança no processo, porque mesmo em meio a portas fechadas, você sabe que o Espírito está guiando para a saída certa. E é justamente essa voz suave que prepara o coração para enfrentar os desertos da vida. Porque quando tudo parece seco e sem respostas, é a lembrança dessa presença que sustenta e ensina, que até o deserto pode ser escola de crescimento e propósito. A graça do fortalecimento nos desertos da vida. O deserto sempre foi símbolo de provação, silêncio e solidão. É nesse lugar de escassez e incerteza que muitos acreditam ter sido abandonados por Deus. Mas a verdade revelada pela intimidade com o Espírito Santo é outra. O deserto não é abandono, é treinamento. É ali que o Espírito derrama a graça do fortalecimento, transformando o cenário árido em escola de crescimento espiritual e preparo para vitórias maiores. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, como está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Não foi levado para ser destruído, mas para ser fortalecido. Ali enfrentou tentações intensas, resistiu ao inimigo e saiu mais preparado para iniciar seu ministério. Esse exemplo mostra que os desertos que enfrentamos não têm como objetivo nos paralisar, mas nos forjar. O Espírito Santo não nos abandona nesses momentos. Ele nos sustenta e nos molda. O povo de Israel também viveu essa realidade. Durante 40 anos no deserto, aprenderam a depender do maná que caía diariamente, da água que brotava da rocha e da nuvem que os guiava. Cada dificuldade era lição, cada necessidade era oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus, como está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração." O deserto não revelou apenas fraquezas, revelou também o cuidado constante do Espírito. Na prática, a graça do fortalecimento nos desertos se manifesta quando, mesmo sem entender o porquê de certas lutas, você encontra forças inesperadas para continuar. É quando, em meio ao silêncio, você percebe que não está só, mas sustentado por uma presença invisível. É quando, em meio à falta de respostas, sua fé cresce de forma que jamais cresceria em tempos de abundância. O Espírito Santo ensina que o deserto não é fim, é passagem para a promessa. Esse fortalecimento também gera maturidade. Quem atravessa desertos com o Espírito aprende a confiar além do que vê, a descansar além do que sente e a caminhar além do que entende. O deserto se torna lugar de intimidade, porque nele não há distrações, apenas a presença de Deus sustentando cada passo. E aqui está um convite especial. Se essa mensagem já está edificando sua vida e fortalecendo sua fé, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Assim você ajuda a espalhar esperança
e permite que outros também sejam renovados pelo Espírito Santo. O fortalecimento nos desertos abre caminho para outra graça surpreendente. A transformação das lágrimas em testemunhos vivos, mostrando que nem mesmo a dor é desperdiçada quando colocada nas mãos de Deus. A graça de transformar lágrimas em testemunhos. As lágrimas que escorrem no silêncio da noite, aquelas que ninguém vê, têm um valor eterno diante de Deus. O Espírito Santo não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em semente de esperança e em testemunho vivo de vitória. A intimidade com Deus revela essa graça, a capacidade de converter sofrimentos em histórias que glorificam ao Senhor e edificam outras vidas. José é um dos maiores exemplos disso. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Ele chorou muitas vezes em meio às provações. Mas em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ao reencontrar os irmãos, declarou: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. O Espírito Santo transformou suas lágrimas em um testemunho grandioso de providência divina. Na prática, essa graça significa que suas dores podem se tornar fonte de cura para outros. A experiência que parecia apenas sofrimento se transforma em história de superação, que inspira, fortalece e encoraja. É quando alguém escuta seu relato e percebe que, se Deus o sustentou, também pode sustentá-lo. Suas lágrimas se tornam testemunho vivo de que a fidelidade do Senhor nunca falha. O salmista declara no Salmo 56, versículo 8: Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Esse versículo nos mostra que nada é esquecido por Deus. Cada lágrima é registrada, cada dor é conhecida e cada uma delas pode ser transformada em vitória quando entregue ao Espírito. Essa graça também ensina que a dor não define sua história. Quando o Espírito Santo age, ele dá novo significado ao sofrimento, mostrando que até aquilo que parecia fim pode ser reescrito como começo. Muitas vezes, o que você considera derrota é justamente o material que o Espírito usa para construir um testemunho poderoso. E essa transformação vai além do seu próprio coração. Suas lágrimas convertidas em testemunhos se tornam sementes de fé que alcançam famílias, amigos e até desconhecidos. O consolo que você recebeu se torna ferramenta para consolar outros. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Esse processo mostra que não existe sofrimento em vão. Quando você busca intimidade com Deus, toda dor é transformada em palco, para a glória dele se manifestar. E quando as lágrimas se tornam testemunhos, o coração se prepara para a graça final. Compreender que a intimidade com o Espírito Santo é a herança mais preciosa que alguém pode carregar, capaz de moldar não apenas o presente, mas a eternidade. A intimidade como herança de vida. Tudo o que compartilhamos até aqui aponta para uma verdade essencial. A maior graça que o Espírito Santo concede não está apenas em bênçãos temporais ou momentos específicos, mas na herança eterna de viver em intimidade com Deus. Essa intimidade não é um adorno para a vida espiritual, é o alicerce. É dela que fluem a clareza espiritual, a alegria em meio à dor, a coragem diante do medo, o consolo nas feridas, a paz nas decisões, a restauração da identidade, a renovação da fé, o crescimento em santidade, a voz suave que guia, a força nos desertos e a transformação das lágrimas em testemunhos. Tudo nasce do relacionamento profundo e constante com o Espírito Santo. Jesus deixou claro em João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O maior presente não é aquilo que recebemos de Deus, mas o próprio Deus habitando em nós por meio do Espírito. Essa é a herança que não se perde, não se corrompe, e não pode ser tirada por circunstâncias. Na prática, essa intimidade significa caminhar com o Espírito no cotidiano. É acordar sabendo que Ele guia seus passos. É enfrentar batalhas com a certeza de que não está sozinho. É tomar decisões com confiança
porque a paz governa o coração. É levantar-se das quedas, sabendo que a identidade de filho amado permanece. Essa herança molda não apenas o hoje, mas também o amanhã, porque garante segurança eterna. E essa intimidade não é reservada a poucos, mas oferecida a todos que se dispõem a buscar. Tiago, capítulo 4, versículo 8 declara: Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Essa é a promessa que sustenta toda a caminhada. Quem decide se aproximar, encontra a resposta, presença e transformação. Por isso, ao encerrar esta mensagem, deixo este convite ao seu coração. Escolha viver essa intimidade todos os dias. Não a trate como um acessório, mas como prioridade. Permita que o Espírito Santo seja seu guia, seu consolador, sua fonte de paz e sua força. E ao experimentar essa realidade, você descobrirá que nada no mundo se compara ao privilégio de ser cheio da presença de Deus. Essa é a maior herança que você pode carregar e também a maior que pode deixar. Porque sua vida, transformada pelo Espírito, se torna um testemunho vivo para as próximas gerações, um farol que aponta para Cristo e um legado que permanece aqui. Encerro com a certeza de que, se você abrir espaço para o Espírito Santo, ele não apenas derramará graças em sua vida, mas fará da sua própria história um reflexo da glória de Deus.